E aí, galerinha? Então, dando continuidade à nossa linha de raciocínio, por que que os anjos eles não aprendem? Os anjos não aprendem com Deus, não aprendem com outros anjos que têm conhecimentos diferentes por exemplo, de determinado anjo, não no sentido humano de aprendizado. Então imagina o seguinte cenário: nós, seres humanos, aprendemos pouco a pouco, nós precisamos de tempo, precisamos de leitura, de interpretação, de tentativa e erro. Se queremos aprender filosofia, nós vamos estudar filosofia. Se queremos aprender música, por exemplo, então nós vamos treinar música. Nosso conhecimento é sempre processual, sempre acumulativo e sempre temporal. Mas quando falamos dos anjos, falamos de uma realidade completamente distinta, completamente diferente, pois a mente angélica não funciona por essas etapas, por etapas. Ela funciona por intuição infusa. E isso muda absolutamente tudo. A teologia clássica ensina que no momento em que Deus ele cria um anjo, um determinado anjo, ele já concede ao espírito angélico todo o conhecimento necessário para a missão daquele anjo, até porque um anjo não é onisciente. Então não existe infância, e tal como Adão, não existe processo, não existe estudo. O anjo, ele, de certa forma, ele acordaria existindo com uma visão intelectual imediata e total daquilo que Deus quis lhe comunicar. Ele não parte do zero, ele parte já do pleno mesmo. E é por isso que quando usamos um exemplo humano para ilustrar, ele deve ser entendido apenas como metáfora. Seria como se Deus criasse um ser humano e já o fizesse nascer sabendo, por exemplo, filosofia, ou música, ou física. Não porque o homem tenha estudado, mas porque Deus simplesmente colocou aquele conhecimento dentro dele de forma instantânea. É apenas um exemplo para visualização e não uma comparação literal. Agora vem o ponto principal. Se o conhecimento do anjo é infundido diretamente por Deus, o anjo não possui a estrutura necessária para aprender algo novo por conta própria. Ele não pode, por si mesmo, aumentar sua sabedoria, ou pode investigar algo ignorado ou desenvolver, nesse caso, novas ciências, pois isso exigiria um processo temporal. E anjos não têm processos temporais internos. Eles não raciocinam como nós, por passos. Eles veem tudo de uma vez. Daí surge essa pergunta. Mas e se um anjo, por exemplo, um anjo músico, quiser aprender física, ou química, ou biologia? Ele poderia estudar, pesquisar, ou ser ensinado por um anjo dessa área? A resposta poderia ser não, e por motivos muito profundos. É uma linha de raciocínio. Primeira razão: para estudar é preciso ignorância. É preciso que falte algo. Mas o anjo não possui essa ignorância potencial. Ele sabe tudo o que Deus infundiu. E o que Deus não infundiu não é uma lacuna, é simplesmente algo fora da necessidade da sua missão. Ele não sente curiosidade dispersiva como nós sentimos. Pelo menos eu especulo isso. Um anjo não tem desejos intelectuais aleatórios. Sua vontade é totalmente alinhada à função que Deus lhe concedeu, a sua missão. Então, segundo a razão, os anjos não têm sentido físico ou imaginação composta, que são instrumentos essenciais para qualquer forma humana de ensino. Nós aprendemos ouvindo, vendo, comparando, anotando. Um anjo não tem esse tipo de ponte entre o mundo exterior
e o seu intelecto. Ele não capta conhecimento de fora. Ele recebe tudo imediatamente e do alto. E a terceira razão dessa linha de raciocínio é talvez a mais preponderante. Somente Deus pode infundir um novo conhecimento no intelecto angélico. Nenhum anjo superior pode transmitir conteúdo cognitivo real a um outro anjo. O máximo que o anjo superior pode fazer é iluminar o inferior, ou seja, ajudá-lo a organizar melhor aquilo que ele já sabe. Mas isso não cria novos conteúdos, apenas ordena o que já foi infundido por Deus. Por isso, entre anjos, não existe aula, não existe didática, não existe aprendizagem cumulativa. Existe apenas comunicação, e comunicação entre anjos significa transmissão de intenções e não transmissão de conhecimento no sentido de novas ciências, saberes. Assim, respondendo de maneira mais direta e fiel, um anjo não consegue aprender nada novo com ninguém, nem por estudo, nem por observação, nem pela didática de um outro anjo de outra área. Tudo que ele sabe porque Deus quis dar ou oferecer para que ele soubesse. E só Deus pode acrescentar algo. E ele sabe somente o que Deus quis revelar, embutir. Essa é a razão pela qual dizemos que o conhecimento angélico é infusivo, ele recebe, intuitivo e também estável. Ele não cresce, ele não progride, ele não depende de experiências, o anjo não aprende, ele contempla, ele não investiga, ele recebe, ele não se desenvolve intelectualmente, ele já nasce com a medida exata do conhecimento que Deus determinou para a sua missão. E isso não diminui os anjos. Pelo contrário, mostra a perfeição e a pureza da mente angélica. Uma mente sem erros, sem hesitação, sem lacunas, sem dúvidas, sem necessidade de estudo. Uma mente que conhece o que deve conhecer de forma absoluta e definitiva. Por isso, podemos concluir que os anjos não aprendem com outros anjos, por melhor que fosse a didática. E eu estou estudando didática em pedagogia. Eles são o que Deus os fez, sabem o que Deus infundiu, e só Deus pode acrescentar o que falta.